A filha chegou na casa da mãe idosa e viu ela chorando na calçada e com suas coisas todas jogadas para fora de casa. Sem entender e bastante nervosa, a filha entra em casa e vê o pai idoso com uma jovem mulher de cabelos loiros lisos, com corpo escultural sentada ao lado do seu pai sorrindo. O sangue da filha ferve e ela pergunta aos gritos o que o pai está fazendo. "Gabriela, quem você pensa que é para entrar na minha casa desta forma?" O pai pergunta. A loira ao lado do idoso já complementa com a frase: "Querido, tal mãe, tal filha. Ambas são mal educadas e audaciosas." Gabriela fica com mais raiva ainda, pois o pai permitiu que uma completa estranha a tratasse assim. "Pai, por que a mamãe está lá fora chorando compulsivamente com suas coisas jogadas como lixo?" Gabriela pergunta ao pai com voz alterada. Mas antes do pai, o senhor Guilherme, responder, Alexandra, a jovem e bela loira, toma a frente e diz: "Modere suas palavras, garota. Não ouse falar assim com o meu Guilherme." Gabriela começa a entender e sai dali com mais raiva ainda, mas prefere ir ajudar sua mãe. "Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações." Eu bati a porta daquela casa com uma força que fez a madeira velha tremer. Por um segundo, pensei que o mundo inteiro tinha ficado em silêncio, abafado pelo som do meu próprio sangue pulsando nos meus ouvidos. A imagem daquela mulher loira, com um sorriso de deboche, sentada ao lado do meu pai no sofá que era da minha mãe, estava queimando na minha mente. A raiva era como um bicho vivo dentro de mim, arranhando meu peito para sair. Mas então, eu olhei para a calçada. E o bicho da raiva se encolheu, dando lugar a uma dor que cortava muito mais fundo. Minha mãe estava lá, Sônia, a mulher que me ensinou a amarrar os sapatos, que passou noites em claro quando eu tinha febre, que sempre teve o abraço mais seguro do mundo. Ela estava sentada no meio-fio, encolhida como uma folha seca, com o rosto escondido nas mãos. Ao redor dela, espalhadas pelo chão sujo como se fossem lixo, estavam as suas coisas. Caixas de papelão abertas, mostrando porta-retratos, um vaso de cerâmica que ela amava, pilhas de roupas, 40 anos de uma vida jogados no asfalto quente. Por um instante, eu fiquei paralisada. Parte de mim queria voltar para dentro e quebrar tudo, gritar com aquele homem que eu chamava de pai até não ter mais voz. Mas a outra parte, a parte que era a filha dela, sabia o que precisava ser feito. Respirei fundo, engolindo o nó na minha garganta e caminhei até ela. Comecei a juntar as coisas em silêncio. Cada objeto era uma pontada no meu coração. Peguei um álbum de fotos de capa de veludo. Na primeira página, uma foto em preto e branco do casamento deles. Minha mãe, tão jovem, com um sorriso que iluminava tudo. Meu pai, Guilherme, olhando para ela como se ela fosse o único sol no céu dele. Uma mentira. Tudo uma grande e nojenta mentira. Fechei o álbum com força e o coloquei em uma caixa. Depois de empilhar 2 caixas perto do meu carro, me ajoelhei na frente dela. Suas mãos tremiam e os soluços que escapavam eram rasgados, um som que eu nunca tinha ouvido na vida. "Mãe", minha voz saiu mais suave do que eu esperava. "Mãe, olha para mim." Ela balançou a cabeça, se recusando a me encarar. "Não aguento mais, filha, não aguento mais", ela sussurrou entre os soluços. Aquele sussurro de derrota acendeu a chama da raiva de novo, mas agora era uma raiva fria, focada. "Mãe, levante daí", eu disse com a voz firme, segurando os ombros dela. "Você não vai ficar chorando por um traste como seu marido. Jamais. Acabou. Você não vai derramar mais uma lágrima por ele nessa rua. Vamos." Ela finalmente levantou o rosto. Estava vermelho, inchado, devastado. Mas nos olhos dela, por trás da dor, eu vi uma faísca de surpresa com a minha firmeza. Ajudei-a a se levantar. Ela parecia ter envelhecido 20 anos em uma hora. Com o braço em volta dela, a guiei até o meu carro. "Entre no carro. Em casa, na minha casa, você me contará tudo o que aconteceu", eu disse, abrindo a porta para ela. "Além disso, quero saber quem é aquelazinha que está lá com ele, pois achei ela grotesca e aproveitadora." Minha mãe não disse nada, apenas entrou e se encolheu no banco do passageiro. Voltei e, com uma velocidade furiosa, joguei o resto das caixas no porta-malas e no banco de trás. Não me importei se algo quebraria. Nada estava mais quebrado do que a minha família naquele momento. Quando entrei no carro e comecei a dirigir,
O silêncio era pesado, preenchido apenas pelo choro contínuo dela. Eu agarrava o volante com tanta força que meus dedos doíam. Eu tinha 30 anos e um temperamento que muitos chamavam de explosivo, mas que eu preferia chamar de justo. E o que estava acontecendo ali era a maior injustiça que eu já tinha visto. Mãe, comecei depois de alguns quarteirões. Há quanto tempo isso? Há quanto tempo ela existe? Sônia fungou, limpando o nariz com as costas da mão. Alguns meses, eu acho, ela disse com a voz fraca. Ele a conheceu, não sei onde. Disse que era uma amiga. Amiga? Eu ri, um som amargo e sem humor. Aquela mulher não é amiga de ninguém. Ela é uma predadora. E ele? Como ele pôde, depois de 40 anos? E então, ela disse algo que mudou tudo. Algo que fez o chão desaparecer sobre os meus pés. Ah, minha filha. Ela olhou para mim e pela primeira vez vi em seus olhos não apenas tristeza, mas uma exaustão de décadas. O problema não é ela, Gabriela. O problema nunca foi ela. Sempre teve uma ela. Eu pisei no freio de repente e o carro atrás de mim buzinou com raiva. Eu mal ouvi, virei meu corpo todo para encará-la. O quê? O que você quer dizer com sempre teve? As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto dela, mas agora eram diferentes. Eram lágrimas velhas, de feridas antigas que nunca cicatrizaram. Seu pai, ele sempre foi assim, desde o começo. Ela confessou e cada palavra parecia rasgá-la por dentro. Perfumes diferentes na roupa, reuniões que duravam a noite toda, viagens de negócios de última hora. Eu sempre soube. A minha cabeça girava. Não, não podia ser. Meu pai? O homem que me ensinou a ser honesta? O homem que fazia discursos sobre lealdade e família nos jantares de domingo? Por quê? A pergunta saiu como um sopro. Por que você nunca disse nada? Por que aguentou isso? Ela deu um sorriso triste, o sorriso de uma geração inteira de mulheres silenciadas. Porque foi assim que eu fui ensinada, filha. Minha mãe me dizia: Sônia, o casamento é para a vida toda. O homem tem suas fraquezas, suas necessidades. A mulher sábia cuida da casa, dos filhos e não faz perguntas. A gente aguenta calada. Um nojo profundo, gelado e amargo subiu pela minha espinha. Não era só nojo do meu pai, era nojo daquela mentira que chamávamos de família. Todas as vezes que vi minha mãe triste e pensava que era apenas cansaço, todas as dores de cabeça dela, tudo começou a fazer um sentido horrível. Ele não era o homem que eu pensava. Ele era um estranho, um ator que desempenhava o papel de bom marido enquanto vivia uma vida secreta. E minha mãe foi sua cúmplice silenciosa, sua vítima. A dor no meu peito se transformou em uma pedra de gelo. A raiva quente deu lugar a uma determinação fria como aço. Olhei para a estrada à minha frente, mas não via mais as ruas da cidade. Eu via um campo de batalha. Isso acaba hoje, mãe, eu disse, e minha voz era a de outra pessoa. Uma mulher que acabara de nascer da decepção e da fúria. Essa humilhação, esse silêncio, tudo isso acaba agora. Ele não vai destruir você. E aquela aproveitadora, ela vai se arrepender do dia em que cruzou o nosso caminho, eu juro. Minha mãe me olhou, seus olhos marejados agora continham algo novo, uma pequena e frágil semente de esperança. Ela não sabia ainda, mas eu já sabia. Aquilo não era um fim, era o começo de uma guerra, e eu não descansaria até vencê-la. Meu apartamento nunca pareceu tão pequeno, mas ao mesmo tempo nunca pareceu tanto um lar. As paredes brancas, que às vezes eu achava sem graça, agora pareciam um refúgio, um santuário para a mulher frágil que eu ajudei a deitar no meu sofá. Cobri minha mãe com uma manta e preparei um chá de camomila, o mesmo que ela fazia para mim quando eu não conseguia dormir. Os papéis estavam invertidos agora. Eu era a cuidadora e ela a criança assustada. Ela segurava a xícara com as 2 mãos, talvez mais para sentir o calor do que pela vontade de beber.
O choro tinha parado, dando lugar a um silêncio pesado, um vazio nos olhos que me assustava mais do que as lágrimas. Ela olhava para um ponto fixo na parede, mas eu sabia que ela não estava vendo nada ali. Estava vendo uma vida inteira desmoronar em replay. "O que vamos fazer, filha?" ela perguntou, a voz tão baixa que quase não ouvi. "Eu não tenho nada. Nunca trabalhei fora, nunca tive meu próprio dinheiro. Guilherme controlava tudo, as contas, os investimentos. Eu só cuidava da casa." Aquela frase me atingiu como um soco. Eu só cuidava da casa? Como se isso fosse pouco. Ela dedicou 40 anos da sua vida para construir um lar, para criar uma filha, para apoiar um marido em tudo, e agora se sentia como se não tivesse feito nada. A raiva pelo meu pai voltou com força total. Ele não tinha apenas roubado o dinheiro dela, ele tinha roubado sua identidade, sua autoconfiança. Sentei-me ao lado dele e peguei uma de suas mãos. Estava gelada. "Mãe, escute bem. Você não só cuidava da casa, você administrou uma vida inteira. E tudo que foi construído naqueles 40 anos é tão seu quanto dele. A lei existe para isso. Casamento com comunhão de bens. Metade de tudo é seu por direito. A casa é sua, o dinheiro é seu. Nós vamos lutar por isso." Ela me olhou com dúvida, com o medo de quem passou a vida toda acreditando que não tinha voz. "Lutar? Mas como, Gabriela? Ele tem aquela mulher agora. Ela é jovem, esperta. Ela vai colocar ele contra nós." Enquanto ela falava, uma imagem clara se formou na minha mente. Eu não sabia como, mas eu sentia, com uma urgência que gelava a minha espinha, que do outro lado da cidade, a loira aguada já estava fazendo sua própria jogada. Eu podia quase ouvi-la, com aquela voz melosa e falsa, destilando seu veneno no ouvido do meu pai. Eu imaginava a cena, meu pai sentado no sofá que minha mãe comprou, provavelmente confuso, talvez com um pingo de culpa, e Alexandra, a loira, passando a mão dos cabelos dele, falando com uma preocupação encenada. "Meu amor, você viu como sua filha é? Agressiva. E a Sônia, coitadinha, ela vai se fazer de vítima. Elas são duas lobas, querido. Vão vir com tudo pra cima de você. Vão querer te deixar sem um centavo. Você trabalhou a vida inteira para elas te tirarem tudo agora." Eu podia ver meu pai, um homem que sempre foi vaidoso e facilmente influenciado por elogios, caindo na armadilha. A culpa dele se transformando em raiva, em autojustificação. E então o cheque-mate de Alexandra. "Para se proteger, meu amor, para nós proteger. Você deveria passar o dinheiro das suas contas para um lugar seguro. Uma conta só minha, talvez. É temporário, claro, só até a poeira baixar. Assim, a justiça não pode bloquear o nosso futuro. É a única forma de nos defendermos do que elas vão fazer." Um arrepio percorreu meu corpo. Eu não sabia se era imaginação ou intuição, mas eu sabia que não tínhamos tempo a perder. Peguei meu celular. Uma amiga minha, a Carla, passou por um divórcio terrível anos atrás e sempre falou muito bem da advogada que a ajudou. Procurei o nome na minha lista de contatos, Doutora Helena Bastos. "Mãe, nós não vamos mais falar sobre como, nós vamos começar a fazer", disquei o número. No dia seguinte, estávamos sentadas em um escritório elegante, com móveis de madeira escura e um cheiro de livros e profissionalismo. Doutora Helena era uma mulher de uns 50 anos, com um olhar afiado e uma postura que transmitia calma e competência. Minha mãe, encolhida na cadeira, contou a história. Sua voz falhava, mas ela contou tudo. Os 40 anos de casamento, as traições silenciosas, a humilhação final de ser expulsa de casa. Eu complementava, com a raiva que minha mãe não conseguia expressar, falando sobre a loira, sobre a forma como meu pai me tratou, sobre a manipulação óbvia que estava acontecendo. Doutora Helena ouviu tudo sem interromper, apenas fazendo anotações em um bloco de papel. Quando terminamos, ela tirou os óculos e nos olhou com uma mistura de empatia e firmeza. "Dona Sônia, Gabriela, a situação é grave, mas a posição de vocês é muito forte." Ela começou e eu senti minha mãe se endireitar um pouco na cadeira. "A lei é clara.
Casamento em regime de comunhão parcial de bens, que é o padrão, significa que tudo que foi adquirido durante esses 40 anos pertence aos dois. A casa, o carro, os investimentos, o dinheiro no banco. Metade de tudo isso é seu, dona Sônia. É seu direito e nós vamos buscá-lo. Pela primeira vez em 24 horas, eu vi um brilho de algo que não era dor nos olhos da minha mãe. Mas, e se ele tirar o dinheiro? Eu perguntei, a imagem da loira ainda na minha cabeça. E se ele passar tudo pro nome dela? Doutora Helena concordou com a cabeça. Essa é a nossa maior preocupação e é por isso que precisamos agir rápido. O primeiro passo é entrar com o pedido de divórcio litigioso e, simultaneamente, pedir uma medida cautelar para o bloqueio de todos os bens e contas bancárias, em nome do seu marido. Precisamos congelar tudo antes que ele possa mover um centavo. Ela explicou o processo, os documentos que precisaríamos, os prazos. A cada palavra, o medo da minha mãe parecia diminuir, substituído por uma compreensão do caminho que tínhamos pela frente. Não era mais um abismo de desespero, era uma estrada, difícil, mas real. Quando saímos do escritório, o sol do meio-dia parecia mais brilhante. Minha mãe caminhava ao meu lado e, embora ainda estivesse curvada pela dor, seus passos eram mais firmes. Ela não era mais apenas a mulher que chorava na calçada. Ela era uma mulher que tinha uma advogada. Ela era uma mulher que ia lutar. Eu a abracei ali mesmo, no meio da rua. Nós vamos conseguir, mãe. Eu sei, minha filha, ela respondeu, e em sua voz, pela primeira vez, eu ouvi a mulher forte que ela tinha se esquecido que era. Nós vamos. A guerra tinha sido declarada. O campo de batalha seria o tribunal. E nós tínhamos acabado de recrutar nosso general. Os meses seguintes não foram medidos em dias ou semanas, mas em pilhas de papel. Meu pequeno apartamento se transformou em um quartel-general. A mesa de jantar vivia coberta de extratos bancários, escrituras, faturas de cartão de crédito de décadas passadas. Era uma guerra de papel, uma escavação arqueológica na vida financeira que meu pai sempre manteve sob 7 chaves. No começo, minha mãe era apenas uma espectadora. Ela me via passar noites em claro, com um marcador na mão e olheiras fundas, e seus olhos se enchiam de culpa. Me desculpe por te dar todo esse trabalho, filha, ela dizia. E eu sempre respondia, não é trabalho, mãe, é justiça. Aos poucos, ela começou a se aproximar. Primeiro apenas trazendo um café, depois sentando-se ao meu lado em silêncio. Até que um dia, ela pegou um extrato. Eu me lembro disso, disse ela, apontando para uma compra alta. Ele me disse que era um investimento para a nossa aposentadoria. Na verdade, era o pagamento de um pacote de viagem de luxo para 2 pessoas para um resort onde ela nunca tinha pisado. A cada descoberta, uma nova camada de sua inocência era arrancada. Era um processo doloroso, mas necessário. Eu via minha mãe se transformar diante dos meus olhos. A mulher frágil que chorava na alcaçada estava dando lugar a uma investigadora. Ela começou a se lembrar de datas, de conversas, de promessas vazias. Sua dor, antes uma inundação de desespero, estava sendo canalizada em um rio focado e determinado. Ela estava se armando com a verdade. O primeiro confronto direto aconteceu em uma sessão de mediação. Entramos na sala e lá estavam eles. Meu pai, Guilherme, com uma expressão azeda, e Alexandra, a loira, agarrada ao braço dele como uma trepadeira venenosa. Ela nos lançou um sorriso que era puro desprezo. Vejo que decidiram tentar arrancar o que puderem, disse meu pai, a voz carregada de uma raiva que eu sabia que não era dele, mas sim implantada por ela. 40 anos não foram suficientes? Agora querem me deixar na miséria? Eu senti o sangue ferver e abri a boca para responder, mas doutora Helena colocou uma mão firme no meu braço. Foi minha mãe quem falou. Eu não quero nada que não seja meu, Guilherme, disse ela, a voz baixa, mas incrivelmente firme. Eu nunca a tinha visto falar com ele daquele jeito. Metade desta vida foi minha, meu trabalho, meu tempo, meu sacrifício. Eu só estou cobrando a minha parte. Meu pai ficou sem palavras. Ele esperava lágrimas e histeria. Ele não esperava aquela calma dignidade. Alexandra, por outro lado, apertou o braço dele.
Não se deixe enganar por esse teatrinho, querido, ela sussurrou, autossuficiente para que ouvíssemos. A mediação falhou, como sabíamos que aconteceria. A guerra iria para o campo de batalha final, o tribunal. O dia do julgamento foi o mais longo da minha vida. Minha mãe usava um vestido simples, mas estava de ombros eretos e cabeça erguida. Ela era a imagem da resiliência. Quando meu pai deu seu depoimento, foi um desastre. Ele se contradizia, gaguejou, deixou a raiva tomar conta. Olhava o tempo todo para Alexandra na galeria, como se buscasse aprovação ou um roteiro. Ele não parecia um homem poderoso, parecia um fantoche. Finalmente, a juíza deu o veredito. Cada palavra era como uma nota de música para os meus ouvidos. A lei, fria e imparcial, estava do nosso lado. A casa, construída e mantida por minha mãe por 4 décadas, era um bem do casal. Os investimentos, as economias, tudo deveria ser dividido igualmente. Ganhamos! Eu agarrei a mão da minha mãe por baixo da mesa. Seus dedos estavam frios, mas firmes. Quando a juíza bateu o martelo, eu a abracei com força, sentindo as lágrimas de alívio finalmente escorrerem pelo meu rosto. Conseguimos, mãe! Acabou! Conseguimos! Saímos da sala do tribunal e encontramos a doutora Helena no corredor. Ela tinha um sorriso nos lábios, mas seus olhos estavam preocupados. Parabéns, Sônia, Gabriela. Foi uma vitória merecida. A justiça foi feita. Eu não sei como te agradecer, doutora, disse minha mãe, a voz embargada. Temos um problema, no entanto, disse a advogada, e o corredor pareceu ficar frio. Ganhamos o direito ao dinheiro. O problema é que o dinheiro não está mais lá. Meu sorriso congelou. Como assim não está mais lá? As contas bancárias do seu marido foram praticamente esvaziadas poucos dias depois que entramos com a ação. Ele agiu rápido, antes que a ordem de bloqueio do juiz fosse processada pelo sistema dos bancos. Ele transferiu tudo, centenas de milhares de reais. E o destino do dinheiro foi uma conta no exterior em nome de uma empresa de fachada. Rastrear e reaver isso? Ela balançou a cabeça. Será uma outra batalha, muito longa e talvez sem sucesso. Alexandra planejou isso muito bem. O chão se abriu, o ar faltou. Ganhamos a casa, a casca, mas o recheio, o trabalho de uma vida inteira, tinha evaporado. Nesse exato momento, meu pai saiu da sala, com Alexandra ainda ao seu lado, agora com um sorriso de vitória inconfundível. Ele nos viu ali, parados, pálidos, e um brilho de triunfo cruel passou por seus olhos. Parece que a justiça nem sempre é o que vocês esperam, não é? Ele zombou. Mas então, ele olhou para o rosto sério da nossa advogada e depois para o meu, que devia ser uma máscara de puro ódio, e a dúvida começou a surgir em seu rosto. O que foi? Perderam a língua? Ele perguntou, mas sua voz já não tinha tanta certeza. Foi doutora Helena quem respondeu, com uma calma mortal. O senhor não ganhou nada, senhor Guilherme. A sua ex-esposa ganhou a casa e o direito à metade de tudo. O problema é que a sua companheira, ela disse a palavra com nojo, transferiu toda a sua metade, junto com a dela, para fora do país. O senhor não tem mais nada, nem a sua metade, nem a da dona Sônia. A conta está zerada. O senhor foi roubado. O tempo parou. A cor sumiu do rosto do meu pai. Ele virou a cabeça lentamente, como em um filme, para encarar Alexandra. O sorriso dela vacilou por 1 milésimo de segundo. Alexandra? Ele disse, a voz um fio. O nosso dinheiro? O que ela está dizendo? Alexandra soltou o braço dele. A máscara de jovem apaixonada caiu, revelando uma face de gelo. Eu não sei do que essa louca está falando. O dinheiro está seguro como você pediu. Agora, se me dá licença, eu tenho um voo para pegar. Ela se virou para sair. Meu pai, em um ato de desespero, a segurou pelo braço. Voo? Voo para onde? Alexandra, o dinheiro! Ela puxou o braço com força. Meu dinheiro, Guilherme. Era sobre proteger o meu futuro. Você foi só um investimento. Agora me solta. Ela se virou e saiu andando a passos rápidos, o som de seus saltos ecoando no corredor como a contagem regressiva para o fim do mundo dele. Meu pai ficou ali, parado no meio do corredor. Sua boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu.
Ele olhou para as próprias mãos, depois para nós. Seu rosto, antes arrogante, agora era uma máscara de horror e completa aniquilação. Ele não era mais um vilão, era um tolo, um velho tolo e quebrado. Seus joelhos cederam e ele se apoiou na parede para não cair, o corpo sacudido por soluços secos e silenciosos. Eu senti uma onda de satisfação cruel. Bem feito, meu cérebro gritava. Eu queria rir na cara dele, cuspir todo o veneno que ele nos fez engolir. Mas então, olhei para minha mãe. Ela não sorria. Não havia triunfo em seu rosto. Ela olhava para aquele homem desmoronado no chão, o marido de 40 anos, o pai de sua filha. E em seus olhos havia apenas uma imensa e profunda tristeza. Uma compaixão cansada por aquele estranho patético. Ela tinha ganhado a casa, tinha recuperado sua dignidade e, o mais importante, tinha se libertado. O sofrimento dele não lhe dava prazer, era apenas irrelevante. Naquele momento, eu entendi o que era a verdadeira vingança. Não era ver o inimigo sofrer, era chegar ao ponto em que o sofrimento dele não te afetava mais. Nos dias que se seguiram ao julgamento, um silêncio estranho se instalou no meu apartamento. A guerra havia acabado, mas o campo de batalha estava cheio de destroços emocionais. Ganhamos a casa, a nossa fortaleza, mas a traição e o roubo deixaram um gosto amargo em nossas bocas. Eu ainda sentia a raiva borbulhando, uma energia inquieta que não sabia para onde ir. Ele merece apodrecer na rua, eu disse uma noite, enquanto minha mãe lia um livro no sofá, algo que eu não havia fazer por prazer há anos. Depois de tudo, o mínimo que ele merece é sentir na pele o que ele te fez passar. Minha mãe não tirou os olhos da página. Ela apenas disse, com uma calma que me desarmava, não merece. Eu a encarei incrédula. Mãe, você enlouqueceu? Depois de tudo que ele fez, de toda a humilhação, você ainda sente pena dele? Ela fechou o livro, marcou a página com o dedo e finalmente me olhou. Seus olhos não tinham pena, mas sim uma clareza assustadora, a clareza de quem finalmente vê o mundo sem filtros. Não é pena, Gabriela, é estratégia, e é sobre mim, não sobre ele. Não estou entendendo, admiti. Ele vai morar comigo, na casa. Eu levantei do sofá em um pulo. O quê? De jeito nenhum. Ele vai te infernizar, vai tentar te manipular de novo. Você não pode colocar o inimigo dentro de casa. Ele não é mais o inimigo, filha. Ele não é mais nada, ela disse, e sua serenidade era um muro impenetrável. Pense bem, o que ele mais teme? Ficar sozinho e sem poder. O que Alexandra mais desprezava em mim? A minha presença naquela casa. Se eu o expulsar, eu o transformo em um mártir, um coitado. Se eu o acolho, eu o transformo no que ele realmente é. Um fantasma, um inquilino dependente no reino de outra pessoa. No meu reino. Ela se levantou e veio até mim, segurando meu rosto entre suas mãos. Não estou fazendo isso por ele, estou fazendo por mim. Eu não sou uma pessoa que joga outra na rua para morrer, por mais que ela mereça. Eu sou melhor do que isso. Ele vai ficar no quartinho dos fundos, vai ter um teto e um prato de comida. Mas ele nunca mais terá acesso à minha vida, ao meu quarto, ao meu coração. Viver sob o meu teto, seguindo as minhas regras, vendo todos os dias o que ele perdeu, essa é a minha paz. Expulsá-lo me daria 5 minutos de satisfação. Acolhê-lo me dará uma vida inteira de poder. Eu fiquei em silêncio, absorvendo a lógica fria e brilhante por trás de suas palavras. Minha mãe, a mulher que aguentou tudo calada, tinha se tornado a estrategista mais implacável que eu já conheci. A mudança foi uma das cenas mais surreais da minha vida. Eu vi Guilherme, meu pai, carregando 2 malas velhas para o pequeno quarto nos fundos da casa, o mesmo que antes servia para guardar ferramentas de jardinagem. Ele não nos olhava nos olhos. Era um homem curvado, grisalho, que parecia ter encolhido. Ele era um rei deposto, vivendo de favor no castelo que um dia governou. A vida na casa mudou completamente. Minha mãe floresceu. Ela trocou os móveis de lugar, pintou as paredes com cores vivas, começou um curso de jardinagem.
A casa, antes sombria e silenciosa, agora tinha música, o cheiro de bolo no forno e o som das risadas de suas novas amigas do clube de leitura. Guilherme era uma sombra que passava pelos corredores, comendo em silêncio na cozinha muito depois que todos já haviam terminado. A punição dele não era um ato de vingança, mas a observação diária e torturante da felicidade que ele jogou fora. 3 meses depois, a notícia chegou. Doutora Helena nos ligou. Encontraram-na. Meu coração deu um salto. Alexandra? Onde? Tentando entrar na Suíça com um passaporte falso. Parece que o estilo de vida luxuoso dela chamou a atenção errada. Ela foi extraditada, está em uma penitenciária aqui no Brasil, aguardando julgamento por fraude e estelionato. Não vão reaver o dinheiro, mas ela vai pagar pelo que fez. Eu gritei de alegria. Justiça! Minha mãe, ao meu lado, apenas sorriu e agradeceu à advogada. Era um sorriso calmo, de quem fecha o último capítulo de um livro. Uma semana depois, ela me disse que iria visitar Alexandra, sozinha. Mãe, por quê? Deixa ela apodrecer lá. Falta uma coisa, filha. Preciso fechar esse círculo, por mim. Eu a levei até a entrada da penitenciária e esperei no carro, o coração na mão. Minha mãe me contou depois como foi. Ela entrou na sala de visitas, um lugar cinza e sem vida. Alexandra apareceu do outro lado do vidro, usando um uniforme carcerário desbotado. Seu cabelo loiro estava oleoso e mal cortado. O rosto sem maquiagem revelava uma mulher comum, abatida pela raiva. Ao ver minha mãe, ela cuspiu as palavras. Veio se deliciar com a minha desgraça, sua velha? Veio rir da minha cara? Está feliz agora? Minha mãe, sentada do outro lado do vidro, simplesmente sorriu. Um sorriso genuíno, sem maldade. Sim, Alexandra, eu estou feliz, ela respondeu, a voz doce e clara. Mas a minha felicidade não tem nada a ver com você. Na verdade, eu vim aqui hoje para te agradecer. Alexandra olhou confusa e incrédula. Agradecer? Você ficou louca? Não, eu fiquei livre, continuou minha mãe. Você achou que estava me destruindo, mas você foi a melhor coisa que me aconteceu. Você me tirou de uma prisão de 40 anos. Você levou embora um homem que já não me amava e me poupou do trabalho de ter que mandá-lo embora eu mesma. Você levou o dinheiro, mas me devolveu a minha vida. Eu tenho a minha casa, a minha paz, o amor da minha filha e, o mais importante, eu tenho a mim mesma de volta. E você? O que você tem? Minha mãe olhou ao redor da sala cinzenta. Você apostou tudo no dinheiro. Eu apostei em mim. Veja só quem ganhou no final. E então minha mãe riu. Não uma risada de escárnio, mas uma gargalhada curta, leve e genuína. A risada de uma mulher que não tinha mais nenhum peso na alma. Ela se levantou, deu as costas para o vidro e para a mulher derrotada do outro lado e foi embora, sem olhar para trás. Quando ela saiu pelos portões da penitenciária, o sol da tarde dourava seus cabelos, agora com orgulhosos fios de prata. Ela caminhava de cabeça erguida, com um sorriso sereno no rosto. Ela entrou no carro e me olhou. E então, mãe? Perguntei. Agora acabou de verdade, ela disse. E eu vi nos olhos dela uma luz que eu não via desde que era criança. Uma luz de pura e inabalável paz. Vamos para casa, minha filha, a nossa casa. E enquanto eu dirigia, deixando para trás os muros cinzentos e a mulher que tentou nos destruir, eu soube que minha mãe não era mais uma vítima. Ela não era uma sobrevivente. Ela era a rainha em seu próprio castelo e seu reinado estava apenas começando. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.